Pensa só, ser um detetive que está caçando um criminoso que age em câmera lenta, sabe, ao longo de décadas. E tem mais, as pistas estão escondidas em algo menor do que um grão de areia. Essa é a história de como a ciência aprendeu a ler os segredos das nossas células para lutar contra um assassino silencioso. E tudo isso usando uma ferramentinha surpreendentemente simples que literalmente mudou o mundo. Pois é, essa é a pergunta-chave aqui. Durante séculos, o câncer de colo de útero foi exatamente isso, uma ameaça invisível, um assassino que agia em silêncio, se desenvolvendo devagarinho, sem dar nenhum sinal, até que fosse tarde demais. E o mais incrível é que a resposta para essa pergunta não veio de uma máquina super complexa ou de uma pílula mágica. Veio disso aí, ó, uma simples espátula de madeira. Bizarro, né? Mas vamos entender como esse objeto tão despretensioso se tornou uma das armas mais poderosas da medicina preventiva. Ok, então, para a gente realmente entender o tamanho do impacto dessa invenção, primeiro a gente precisa ter uma noção do tamanho do problema que ela veio resolver. Esse número, ele representa um fato bem alarmante. O câncer de colo de útero é a quarta maior causa de morte por câncer entre as mulheres no mundo todo. E olha, esse número já foi muito, mas muito maior. E a ciência que tornou essa luta possível é a citopatologia. Pensa nela como se fosse uma espécie de perícia forense das células. É isso. Os citopatologistas são os detetives que olham no microscópio procurando pistas, evidências de que alguma coisa ali saiu dos trilhos. Bom, essa nossa história de detetive começa como muitas na ciência, né? Com a invenção de uma ferramenta que nos deu a chance de ver um universo que antes era completamente invisível, o microscópio. E aqui estão os pioneiros, os caras que nos deram essa lupa. À esquerda, Robert Hooke, que lá em 1665 olhou para um pedaço de cortiça e batizou o que viu de células. E à direita, Anthony van Leeuwenhoek, que foi quem aperfeiçoou as lentes a um ponto que dava para ver bactérias, glóbulos vermelhos. Eles basicamente nos deram o mapa da cena do crime. Só que tinha um problema, né? Apesar da humanidade agora conseguir ver as células, ninguém ainda tinha tido o estalo de usar isso para diagnosticar uma doença. Era como ter as impressões digitais de um criminoso por toda a cena do crime, mas não ter nenhuma lista de suspeitos para poder comparar. E é aí que entra na nossa história o detetive principal, o homem cujo trabalho ia mudar tudo, o Dr. George Papanicolaou. E o mais curioso é que a grande descoberta dele foi, em boa parte, um feliz acidente. Tá aí ele, o nosso investigador, o cara que iria conectar todos os pontos. Ele é considerado o pai da citopatologia moderna, e a curiosidade dele, junto com um olhar muito atento, estava prestes a virar a medicina de cabeça para baixo. E olha que interessante, o Papanicolaou não estava nem aí procurando por câncer. O projeto original dele era outra coisa. Ele queria entender como os hormônios mudavam as células vaginais, primeiro em porquinhos da Índia, depois em mulheres. Foi então que um dia, examinando a lâmina de uma paciente que por acaso tinha câncer de colo do útero, ele notou umas células diferentes. Elas eram estranhas, caóticas, desorganizadas. Não pareciam de jeito nenhum com as células normais. Esse foi o momento eureka. Ele sacou na hora que não estava olhando só para as células, ele estava olhando para a assinatura de uma doença mortal. Ele tinha finalmente encontrado a pista que ninguém antes tinha visto. Mas, uma descoberta de laboratório, por mais genial que seja, não salva vidas por si só. A grande questão passou a ser como transformar essa observação numa ferramenta que pudesse ser usada no mundo todo. E não foi da noite para o dia, viu? Levou décadas. O Papanicolaou publicou os achados dele em 1928 e no começo quase ninguém deu bola. Foi só lá em 1943, com a ajuda do Dr. Traut, que o teste, que acabou ficando conhecido como Papanicolaou, começou a ganhar respeito. Aí, em 47, o Dr. Ayer inventou a espátula que tornou a coleta muito mais fácil e eficaz. E, finalmente, nos anos 60, o teste virou rotina. E o resultado disso? Foi simplesmente espetacular. Nos países que começaram a fazer o rastreamento em massa com Papanicolaou, as taxas de morte por câncer de colo de útero despencaram. Foi, sem dúvida, uma das maiores vitórias da saúde pública do século XX. Tá, mas como é que o teste funciona na prática? Bom, ele foca numa área muito, muito específica, o colo do útero, que é aquela passagem que liga a vagina ao útero. É exatamente ali que a maioria dos problemas começa. E para ser ainda mais preciso, o alvo é uma zona de fronteira,
a tal da junção escamo-colunar, ou JEC. Imagina um cruzamento bem movimentado, onde dois tipos diferentes de células se encontram. É uma zona de transição, e por isso mesmo é o ponto mais vulnerável. A espátula foi desenhada justamente para conseguir raspar as células desse local crítico. Depois de coletadas, as células vão para uma lâmina e são analisadas. E o princípio é bem visual, bem direto. À esquerda, a gente vê o padrão: células saudáveis, organizadinhas, crescendo em camadas. À direita, a gente vê o que os patologistas procuram: o caos. Células com núcleos gigantes, escuros, umas maiores que as outras. São sinais de que elas se tornaram impostoras. E tudo isso nos leva ao fechamento dessa nossa história. O legado que esse teste deixou e o que ele nos ensina sobre o poder que pode estar escondido em uma única célula. No mundo de altíssima tecnologia médica, por que uma técnica relativamente antiga ainda é tão fundamental? A resposta está na simplicidade genial dela. É um teste barato, rápido, não é invasivo e, o mais importante de tudo, ele detecta as mudanças nas células anos, às vezes décadas, antes de virarem um câncer de fato. Ele permite agir antes. Só que, infelizmente, a história não termina com uma vitória completa e global. Em muitos países, principalmente os mais pobres, onde o acesso ao exame não é algo comum, o câncer de colo de útero continua sendo uma das principais causas de morte. Isso só mostra o quanto essa ferramenta simples continua sendo vital e o quanto o acesso a ela precisa ser universal. No fim das contas, a história do Papa Nicolau é um lembrete poderoso de que, às vezes, as maiores revoluções vêm da observação cuidadosa das menores coisas. E isso deixa a gente com uma pergunta, né? Que outros segredos, que outras histórias capazes de salvar milhões de vidas ainda estão lá, escondidas nas nossas células, só esperando pelo próximo detetive curioso para encontrá-las?